estou aqui junto com vocês para mais um vídeo e hoje uma data muito especial que é o Dia das Mães. Eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração, uma história linda sobre o Dia das Mães. E antes disso, eu gostaria de estar lendo aqui em Efésios, no capítulo 6 e no versículo de número 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu sou grata a Deus pelo privilégio de poder ser mãe. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho 2 meninas e um menino. E eu sou muito grata a Deus, porque se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor me deu uma mãe. E eu honro a minha mãe. Eu sou grata a Deus pela vida dela. E ontem, no dia 3 de maio, ela fez mais um aninho de vida. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E eu quero simplesmente, com essa minha gratidão a Deus, compartilhar com vocês uma história muito linda que fala sobre o Dia das Mães. E logo mais eu vou estar apresentando também para vocês algumas sugestões de lembrancinhas. Eu sei que já está em cima, mas tem muitas lembrancinhas fáceis que nós podemos fazer com as nossas crianças. Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma poesia, um jogral, ele é da APEC, chama Que Presente Darei a Mamãe? Então são presentes, são palavras em forma de presente que nós vamos poder estar usando no dia do culto à noite dentro da igreja, que é o nosso costume. Todos os dias, todo dia da mãe, dia do pai, nós estamos apresentando um jogral, uma poesia referente a esta data. Então eu trouxe para vocês um jogral com 4 caixas de presente feito em EVA. Olha aqui, esse material em EVA, ele diz assim: que presente darei à mamãe nesse dia? E aqui dentro dessa caixa vai ter uma palavra. E dentro dessa caixa aqui, ela tem a palavra escrita obediência. Então você vai pedir para que 4 crianças, tem um jogralzinho, depois eu vou estar compartilhando com vocês, também tem na internet esse jogral. E depois eu vou estar fazendo uma oficina para que vocês possam aprender a fazer essa caixa de presente, para que você possa usar na sua igreja. Então, nessa caixa de presente, 4 crianças entram, cada uma segurando uma caixinha. 1, 2, 3, 4, que vocês estão vendo aí. E vai ter um narrador. O narrador vai estar falando e quando chegar na parte das crianças abrir a caixinha, ele vai dizer assim: o que será que tem dentro desta primeira caixinha de presente? Então daí a criança vai abrir e vai estar escrito obediência. Filhos, vocês precisam ser obedientes a vossos pais. A obediência é algo muito bom, que deixa a mamãe muito feliz. Então tem toda a escrita aqui nesse papel que você vai falar sobre a palavra obediência. O outro presente, procurar sempre deixar o lacinho aqui perto das crianças para quando elas abrirem não estar de ponta cabeça a palavra escrita gratidão. E o outro presente, o que está escrito nesse outro presentinho aqui? Está escrita a palavra honra, que nós precisamos honrar o nosso papai, a nossa mamãe. E dentro dessa outra caixa de presente, o que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir? A palavra amor. Muito bem, é esse sentimento que o papai e a mamãe precisam expressar para com seus filhos, e nós também, filhos, precisamos amar, respeitar o nosso papai e a nossa mamãe. Então, esse daqui é um jogral, tem 4 peças para que vocês possam estar apresentando para as crianças. É bem facinho de fazer, dá tempo ainda de você fazer o seu. Depois eu vou estar deixando na minha página do Facebook os moldes para vocês e a escrita, ainda o mais rápido possível. Então, eu quero compartilhar essa poesia, esse jogral com vocês.
E uma história que eu acho linda também, ela é do Sementinha Kids. Ela se chama O Poder da Oração de uma Mãe. Então eu quero compartilhar com vocês esta linda história. Uma família, ela estava passando por dificuldades muito grandes. O papai estava doente e a mamãe, com seus filhinhos, ela não podia ir trabalhar porque não tinha com quem deixar os seus filhos. Então, essa mamãe, preocupada com a situação que estava a sua casa, com a situação que estava a sua família, os filhos abriam a porta do armário e não tinha alimento para eles comer. Eles abriam a geladeira, não tinha nada para que a mamãe pudesse oferecer para eles. Então essa mamãe, ela ficou muito preocupada. Ela ficou muito preocupada e triste pela situação que ela via a sua família. Então sabe o que essa mamãe fez? Ela entrou dentro do seu quarto, dobrou os seus joelhos e foi falar com o Papai do Céu. E ela disse assim: Senhor, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor sabe que o meu esposo está doente. Senhor, me ajude, eu preciso de alimento para fazer para os meus filhos estão com fome, eles precisam se alimentar. Então, o Espírito Santo de Deus falou dentro do coraçãozinho dela: vai até a mercearia do seu Breno. Ela: o que, Senhor? Na mercearia do seu Breno? Sim, vai à mercearia do seu Breno. Ela falou assim: Senhor, mas esse homem é tão carrancudo, ele é tão bravo, nós temos até medo de olhar para a cara dele. Como que o Senhor manda eu ir na mercearia do seu Breno? E ele disse assim: se levante e vai até a mercearia do seu Breno. E ela fez isso. Ela pegou o seu filhinho menor e ela se dirigiu até a mercearia do seu Breno. Quando ela chegou lá, olha como o seu Breno estava. Ele, carrancudo, com o semblante bem fechado, ele disse assim para ela: pois não? O que a senhora deseja? Aí ela disse assim: olha, é que eu estava lá em casa, eu estava orando e eu estava pedindo para o Senhor me ajudar para que eu pudesse conseguir alimento para cuidar dos meus filhos. E sabe, o meu esposo, ele está doente, ele não está podendo trabalhar. E eu gostaria de saber se o Senhor poderia me vender algumas coisas para eu pagar depois. Aí o seu Breno olhou para ele e disse assim: o quê? Você está aqui na minha mercearia pedindo que eu te venda fiado? Que eu te venda sem você ter dinheiro para poder me pagar e sabendo que o seu esposo está doente? Não, tudo o que eu tenho, eu consegui com o meu esforço, com o meu trabalho. Como que eu vou te vender alguma coisa sem você ter o dinheiro para me pagar? Então aquela mulher disse assim: é que eu estava orando e o Senhor falou que eu viesse até aqui. Aí ele disse assim para ela: você acha que Deus falou meu nome, meu endereço, falou para você vir aqui que eu ia te oferecer o alimento sem dinheiro? Imagina, eu nunca vou fazer isso, eu nunca fiz isso para ninguém e agora você acha que eu faria isso por você? Então aquela mulher falou assim: não, mas é que Deus me mandou aqui. Aí sabe o que ele disse? Ele disse assim: olha, para você ver que não foi Deus que te mandou aqui, eu vou fazer um negócio. Eu tenho uma balança aqui, que é uma balança de contrapeso. Essa balança aqui, olha, que ela tem balança dos dois lados e um ferro no meio. Essa balança é muito antiga e faz muito tempo que eu não uso. Eu vou fazer um desafio com você. Eu vou te dar um papel, você vai escrever nesse papel tudo aquilo que você precisa. E eu vou colocar nessa balança. O tanto que esse papel pesar é o tanto de alimento que eu vou te dar. Eu nem vou cobrar de você, eu vou dar para você. E ele desafiou aquela mulher, mas ele não sabia que aquela mulher estava ali porque Deus havia mandado ela. Então ele não estava desafiando aquela mulher, ele estava desafiando o nosso Deus. E o nosso Deus, ele está a seu favor em todo o tempo, cuidando de você e da sua família. E
E sabe o que aquela mulher fez? Pegou aquele papel e escreveu tudo aquilo que ela precisava. E quando ela entregou o papel para o seu Breno, que ele colocou naquela balança, olha o espanto dele. Ele ficou apavorado, ele ficou assustado, porque quando ele colocou aquele papel, a balança foi lá embaixo, como que se fossem muitos quilos que estavam ali naquele papel, um peso muito grande. Sabe o que era? Era a mão do nosso Deus cuidando daquela família. E aquele papel pesou tanto que a balança foi lá embaixo. Ele ficou assustado, ele ficou apavorado, mas o que ele podia fazer? Ele tinha que cumprir com a sua palavra. Então o seu Breno começou a colocar alimento. Ele foi colocando alimento e a balança não subia. Quando ele olhou e viu que não cabia mais nenhum alimento ali naquela balança, então ele pegou uma sacola e começou a tirar aqueles alimentos dali, sabe? Encheu 2 sacolas de alimento e ele agora ofereceu para aquela mulher e para o seu filhinho. E aquela mulher ficou muito feliz, ela abraçou o seu filho, olhando, agradecendo a Deus o grande milagre que Deus tinha realizado. E antes de ela sair daquela mercearia, ela foi até o seu Breno, deu um abraço bem apertado nele, agradeceu a ele e ela foi para sua casa. Quando o seu Breno olhou para aquele grande milagre que tinha acontecido ali dentro da mercearia dele, ele ficou muito satisfeito. Ele viu que aquela mulher era uma mulher de fé. Ele viu que aquela mulher era uma mulher que amava a sua família, a ponto de ir ali pedir algo para ele. E ela saiu com a vitória na mão. Ela saiu carregando 2 sacolas de alimento. E ele falou assim no seu coração: olha, esse foi o alimento que eu dei com mais alegria. Eu nunca tinha dado alimento para alguém, mas esse sim me deixou satisfeita. E sabe, quando ela foi embora, que ele pegou aquele papel, ele abriu aquele papel, não era uma lista de compra, sabe o que era? Era uma oração que estava dizendo assim: obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz: jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o seu Breno ficou muito feliz pela ajuda que ele deu para aquela família. E tudo isso ele foi usado por quem? Pelo nosso Deus. O nosso Deus usou aquele homem carrancudo para abençoar uma família que estava necessitada. Então, o que eu quero compartilhar com você através desta história, que você está aí hoje ouvindo essa história porque alguém orou por você, alguém intercede a Deus pela sua vida. Nós precisamos ser gratos a Deus pela família que nós temos, pela mamãe que Ele colocou ao nosso lado, porque muitas das vezes nós não sabemos, mas ela está clamando por nós. Às vezes nós estamos em lugares perigosos e a sua mamãe está lá: Senhor, guarda meu filho, Senhor, guarda minha filha, Senhor, protege os meus netinhos, os meus netos. Em todo tempo tem alguém intercedendo a Deus por você. Então, se nesse Dia das Mães você não tem condição de dar um presente para sua mãe, um perfume, um sapato, uma bolsa, uma roupa, simplesmente eu quero dizer para você que a sua mãe não está interessada em presente. A sua mãe não está interessada em ganhar coisas materiais. Quando você chegar em casa hoje, você diz assim para ela: mamãe, feliz Dia das Mães. E eu quero te dar um abraço porque eu te amo. Dê um abraço bem apertado na sua mãe e diga assim: mamãe, eu te amo. É isso que o papai, é isso que a mamãe espera de você. Que você seja grato a Deus pela vida deles. Que você os honre em qualquer lugar que você estiver.
que você seja um filho obediente, que você demonstre o amor para com a sua mamãe, para com o seu papai, para com as pessoas que estão ao seu redor. Família é tudo de bom. Família é o presente de Deus. Então você honra o seu papai e a sua mamãe para que os seus dias aqui na terra sejam prolongados. Amém? Então, se você gostou dessa história, compartilhe nas suas redes sociais. Você use essa história para você ministrar domingo à noite, que ainda dá tempo. Eu vou estar compartilhando com vocês o link dessa história, o link das figuras, para que você faça. Eu imprimi, olha, eu copiei a imagem, coloquei no PowerPoint, aumentei e eu imprimi e colei numa folha de papel cartão. E essa história é muito linda. Eu conto ela em todos os lugares que eu vou falar sobre datas especiais. Essa é a história que eu deixo para o final, porque mostra o valor da oração, o valor que nós precisamos ter através da oração para com a nossa família. Os nossos filhos precisam da nossa oração. E olha aqui que eu trouxe também para compartilhar com vocês uma lembrancinha que você pode estar oferecendo. Se não tem condição de dar algo caro, você pode comprar um pacote de bombom, né, sonho de valsa ou ouro branco, e fazer rosas assim, ó, uma florzinha, e colocar no palitinho de churrasco, uma folhinha, tudo feito em EVA, e você pode colar aqui dentro o miolinho, um bombom, e você pode dar para suas crianças. Faz o jogral, canta um louvor e depois as crianças vão e entregam para a mamãe essa rosa, né, essa florzinha, com um docinho para adoçar a vida dela. Amém? Nós também já fizemos este caderninho aqui, ó, né, como se fosse um caderninho pode ser de receita, de anotações. Faz a capinha em EVA e depois você coloca, reveste o caderninho. E você pode estar presenteando também a mamãe. O cofrinho foi a última lembrancinha que nós demos, aquele cofrinho que nós compramos na loja de coisas para aniversário, né? Bem baratinho esse cofrinho. E aí você reveste ele de EVA, simples, dá para fazer. E você vai gastar aqui R$2 para fazer esse cofrinho, para você presentear. E uma mãe veio me agradecer, falou assim: Giz, esse foi o presente mais legal que eu já recebi. Simples aos nossos olhos, mas que alegrou o coração dela. Amém? E essa florzinha também, que eu já dei numa aula de escola bíblica dominical. Eu dei para as próprias irmãs, né? Eu fiz no Dia das Mães, eu comprei aquela espatulinha que vende em loja de R$1,99, né? E você compra. Você faz a florzinha, deixa aqui atrás um espacinho, você coloca, e você pode pôr um imã aqui atrás e colocar na geladeira. Essa daqui estava na geladeira da minha mãe. Olha quanto tempo que eu dei para ela. Estava lá e falei: nossa, vou levar de sugestão para mostrar para vocês. Então é muito simples de fazer também e vai dar um charme nesse dia tão especial. Porque eu sei que nós não queremos presente, mas eu sei também que nós gostamos de ganhar presentes, né? Somente o respeito dos nossos filhos já basta para nós. Mas nós gostamos também de presentear as pessoas. Eu, pelo menos, gosto muito de estar presenteando. Então essa é uma forma bem legal de você presentear a mamãe. E uma sugestão também para você fazer no culto à noite, você pode estar contando essa história, né, para as crianças, apresentando o valor da oração que a mamãe tem para com a vida deles, e depois fazer essa sugestão aqui, olha, a mão é a minha mão, né, eu contornei a minha mão, e você pode fazer um vasinho de flor, né, com o formato da mão da criança, ou você já leva uma mão, um desenho pronto, né, mas adiantado, ou se não, lá você contorna a mãozinha deles e aí faz um vasinho de flor com a própria mão daquela criança. E como eu fiz esse vasinho aqui, eu peguei uma folha
uma folha de papel de seda, né, color 7, a folha da sua preferência, dobrei ao meio, né, e aí dobrei as duas pontas dele, ó. Dobrei as duas pontas e aí dei uma arredondada aqui em cima para ficar o formato de um vasinho, e aí coloquei, encaixei a mão aqui e apliquei esse coração aqui na frente e apliquei as florzinhas, uma em cada dedo. Então é 5 florzinhas e 2 folhinhas que você vai usar para enfeitar aqui o vasinho e vai pedir para eles escrever alguma mensagem para a mamãe. Então são coisas simples, coisas fáceis de fazer, que vai alegrar a sua alma, vai alegrar o coração de mamãe. Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, e eu vou estar postando também o vídeo dessas caixinhas para você poder fazer, tá bom? E que o Senhor continue abençoando a sua vida, e um feliz Dia das Mães para você que está me ouvindo e tem essa dádiva e tem esse dom de ser mãe, né? Porque mãe não é aquele que gera, mãe é aquele que cuida com carinho de uma criança. Então sinta-se abraçada por mim e pelo Senhor Jesus, e um feliz Dia das Mães. Que se você então gostou desse vídeo, curta, dê um like, um joinha, compartilhe na sua rede social, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, para a gente passar momentos agradáveis como esse. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e um feliz Dia das Mães para você.